sempre fui muito fã do Ney, apaixonada desde criança. E assisti todos os shows possíveis. E aí, em um determinado momento, quando eu me associei ao Tracaroli, da Paris Cultural, Paris Filmes, né, eles tinham os direitos do Ney e do Silvio Santos, né, para fazer no cinema, a princípio, e aí eu conversei com eles pra gente fazer no teatro também. E aí eu me aproximei do Ney, né, todo o processo começou com ele, muitas conversas, já existiam 2 biografias sobre o Ney, e daí ao longo da pandemia o Júlio Maria lançou a biografia dele, que nos ajudou muito, né, porque é muito rica, e o Ney complementando com detalhes, e foram mais de 20 versões do roteiro, nem lembro mais, assim, muitas, porque ele lia e pedia alterações e sugeria muitas coisas, né, depois foi encontrar a gente um grande papo com ele, que ele complementou mais ainda, né. E para mim é fundamental, assim, a minha história é realmente essa de contar os brasileiros, a nossa história, né, de fazer musicais nacionais, de trazer as figuras que eu considero muito relevantes para a nossa cultura. E o Ney, ele é um acontecimento, né, do tudo, assim, que ele representa, que ele é, e pela batalha dele, né, pensar em tudo que ele fez na época que ele fez, né, na ditadura, a ousadia dele, a força dele é impressionante. Não existe um Ney único, né? Não existe um Ney, uma figura única ou algo que represente ele tão fortemente assim. E a dramaturgia da Marília dá essa permissividade da gente poder extrapolar todos esses universos do Ney, sabe? Dos lugares mais íntimos das dores, dos lugares mais camaleônicos, do show, do status mais artístico, mais transgressor em todos os aspectos. O Ney é uma grande catarse, acho que não só para quem faz, para quem está ali no palco, para a equipe e para quem assiste, assim, a vida dele é uma vida de muita resiliência, de muita transformação, de muita... Você vai passando durante um processo da vida dele ao longo do espetáculo, você vai ver que as coisas vão pegando vocês em lugares emocionais que faz parte da sua vida, sabe? Então eu acho que ele tem a história de vida dele, a forma como é contado pela Marília e pelo Emílio, e como foi dirigido, assim, pega o ser humano em lugares mais delicados, sabe? Onde você consegue ter pelo menos eu tenho muito esse feedback das pessoas ao longo desse 1 ano e meio que a gente está em cartaz, em lugares emocionais onde as pessoas jamais se conectariam, porque tem a relação com o Ney muito mais, o Ney artista, o Ney cantor, do que o Ney vida, né? O Ney ser humano. Acho que a gente procurou essa linha do que foi saindo no local de ensaio, que eu não falo nem sala, era um local, e a gente se emocionava e mergulhava e sofria e suava dia a dia, não tinha amanhã vou fazer como normalmente os musicais têm, né? Não. Aí a gente também acho que só conseguiu chegar nesse resultado. Eu falo pro Renan, que ele é o autor, né, tanto na dramaturgia como sim, na direção, porque a Fernanda coreografou, né, os atores, mas não o Renan. Não. Tudo que ele faz é a criação dele. Porque a gente não queria justamente engessar num formato, né? Porque isso não seria o Ney. E a gente eu queria muito na dramaturgia, a gente foi criando isso ao longo do processo de direção, que o mais legal seria mostrar esse bastidor do Ney que as pessoas não veem. Então esse maquiar e esse tirar de maquiagem, esse se vestir, tirar. E é uma coisa que, assim, a gente falava, só o Renan, assim, ele tem... A gente um dia viu eles provando roupa, e ele foi vestido, agora é uma fofoca, como né? Aqui é uma fofoca. Durante a audição, esse menino, que aí tem, né? Entra, canta, entra, dança, vai, de que, ele trocou 17 mil vezes de roupa, com uma mesma roupa. Então ele entrava, aí ele fazia assim com a blusa, aí ele fazia assim, aí ele tirava, aí ele fazia uma cabeça. Aí ele falava, gente, mas o que está acontecendo com esse menino? Porque já é um jeito Ney, né? Porque ele brinca com a roupa, que não é uma roupa, é uma camiseta, e de repente não é, e de repente é o peito nu. Então, a gente vai da infância do Ney até o CD do Cartola. Então a gente pega o Ney, assim, é uma trajetória gigantesca, né? A gente acaba, e como a gente não ficou preso à linearidade, não tem uma cronologia obrigatória, tanto que as músicas acontecem de uma maneira completamente
sensorial, né? O que eu busquei com o Emílio era assim, esse momento da vida dele, qual música do repertório dele representa, né? E a gente ia buscar isso, tanto que, né, Brasília, né, quando ele vai para Brasília na década de 60, a gente pegou o Bloco na Rua, que é uma música que ele canta, né, até hoje, assim, muito representa a carreira dele hoje. Então a gente brinca, né, tem a musicalidade está presente de uma maneira livre e contemporânea, né? Mas a trajetória a gente encerra ali no momento que ele ganha o disco de ouro pelo Pescador de Pérola. Acho que a gente está acostumada, a gente já trabalha um pouco há um tempo juntas, então tem isso. Eu acredito que essa história ela é um tributo que tem, como o Renan falou muito bem, que tem passagens às vezes cruéis, às vezes não, né? Às vezes conquistas, mas que tipo de conquista foi essa? Tem até uma cena muito interessante que Fernanda, me marcou, que foi quando ele leva um saco de dinheiro no banco e ele não consegue abrir uma conta, né? Porque esse é o pelado. E ele chega e joga na mesa com os amigos, ou no grupo de amigos em casa, vamos gastar. Quer dizer, é o bem hippie. É livre, tem uma liberdade, não é presa a nada. Não tem apego. Nada, não. Então eu acho que o espetáculo, a construção e o nosso protagonista tem que ter um pouco disso, né? Não tem, ter a liberdade dele. Nem eu acreditava que eu poderia fazer o MEI. Elas me deram essa oportunidade de poder fazer. Eu realmente não me via. Eu já estava num período já que eu já estava saturado, assim, um pouco frustrado, né? A própria profissão em si. Então eu já tinha abandonado, já estava trabalhando com moda. Outras coisas, eu falei assim, não vou mais fazer. E aí quando eu fui chamado para fazer a audição, a gente ia atrás dele, porque você não tinha, ele não eu não me inscrevi para fazer. Foi a primeira vez que eu fui chamado, tá, gente? Já apareceu. Tem um lugar muito democrático e musical, assim, para os atores, que todo mundo tem essa oportunidade. Tem um lugar que eles dão uma oportunidade para atores novos. E aí tentaram me achar, me acharam, e eu fui assim, eu estava completamente. A nossa voz é um processo, a musculatura é uma musculatura, né? Você tem que exercitar. Todo mundo que está aqui nessa sala pode cantar. O canto é possível para todo mundo. Não existe, eu não nasci para cantar, mentira. Isso aqui é uma corda, isso aqui é um músculo que você vai se exercitando, só que o meu estava estagnado, parado. E eu tenho notas agudas, mas assim, não assim, de uma semana para outra, vai lá, ensaia, estuda. E as duas músicas da audição eram Balada do Louco e Mulher Barriguda, que são as duas músicas mais agudas que tem, né? O teste era assim, 10 horas da manhã, mas o processo foi bem desesperador. Foi uma das coisas mais transformadoras para mim, porque eu deitava no chão igual um feto e chorava, porque é muito assustador, é muito desafiador para qualquer artista fazer alguém com a magnitude de Ney Matogrosso ou da magnitude desses grandes artistas que fazem parte da história da música popular brasileira, e ele vivo, e ele acompanhando, e ele querendo assistir o ensaio, e ele... Então assim, você vai, né? Mas eu acho que o mais desafiador para mim foi que eu só vivia isso. Toda a referência minha de estudo era referência de vídeos. Eu só vivia isso da minha vida. A gente tem um longo período de ensaios, de questão de horas, são 8 horas por dia, mas eu só tinha 1 mês e 3 semanas para compor isso. E nesse 1 mês e 3 semanas você não consegue fazer uma composição de um homem com a magnitude do Ney Matogrosso, camaleônico do jeito que ele é. Então eu precisava, eu comecei a me atentar e comecei a me relacionar com o Ney na parte emocional. Eu precisava, porque como o texto são frames, eram fragmentos, eu precisava entender a vida dele, eu precisava entender, tentar, né, gente, também, né, sem nenhuma prepotência aqui de, entendi a vida, não, mas porque como são uma costura, a gente foi costurando as cenas, eu precisava entender emocionalmente aquilo para poder fazer essa transição de uma forma onde eu não perdesse o público. Porque eu não posso só ser Ney Matogrosso, eu não posso só transitar nesse canal se eu não pegar vocês num lugar emocional. Eu preciso trazer o público para um lugar onde pega ali. E o Ney, ele tem uma coisa que é completamente oposta da minha pessoa. Eu sou um cara extremamente emocional.
extremamente emocionado. Eu acho que o Ney, por um lado, ele é muito mais racional, super contido. E eu não tenho nada Ele disso. fala, eu não grito. É. Ele fala, eu chorei 2 vezes na vida. Então a gente tinha muito esse exercício com ele, gente, não chora, não grita. É. Não gritem. Hoje em dia eu choro, que é muito lindo fazer, eu me permito, assim, eu tenho esse respeito com ele, sabe? Porque eu fico tão emocionado, assim, foi um dos primeiros trabalhos na vida, talvez o primeiro, que eu entro num fluxo, como eu não saio de cena, eu saio poucas vezes, eu vou entrando num fluxo só que até eu entender isso, nesse lugar da construção do personagem, demorou um tempo, porque eu fazia... Era uma explosão de acontecimentos, sabe? Às vezes a sensação que eu tinha é que eu ia ter um teto preto e ia desmaiar em cena. O que é muito potente. Então eu acho que a obra do Ney, a história de vida dele, tem um lugar de potência que vai muito além da minha performance, do que do que elas dirigiram, do que foi escrito, do que a gente faz como elenco, porque o elenco é uma válvula que vai se... eu não faço nada sem os meus colegas de cena, sabe? Não é um monólogo, não é um protagonismo absoluto. O fato de eu não sair de cena não invalida a presença dos meus colegas e aquilo que foi construído, as relações do Cazuza com o Marcos e Maria, que foram com a Lully. Isso vai me dando, deixa eu me arrepiar, porque isso vai me dando, a gente vai trazendo a vida para o palco, uma vida que é algo que aconteceu, é muito forte você construir algo que é verdadeiro, que não é ficção.